Deu? Pronto. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Acho que agora eu vou ouvir. Vamos ver. Não, tá bom. Acho que eu não tô ouvindo. Ué, o que será que Ah, aconteceu? agora sim. Agora eu tô. Agora sim? Sim. Deixa eu mudar aqui pra gente ficar assim, que acho que vai ficar melhor. O meu Uhum. tava só você grande, e aí como tá Ah, gravando, tá. acho que fica Aham. melhor para as meninas assistirem depois. Ah, tá bom. Hoje Tudo bem. tivemos uma debandada, né? Então, o pessoal tá tudo com compromisso. Acho que a Pri, a Isabela daqui a pouco consegue entrar e aí Uhum. acompanha, mas com duas crianças pequenas, às vezes fica Fica trabalhoso, difícil. né? A Uhum, gente é bem verdade. bebezinho ainda. Uhum. Não dá para controlar muito. Aí dá para a gente aproveitar um pouquinho, ver se você tem Uhum. alguma dúvida, né? Como você não conseguiu acompanhar todas as aulas ao vivo, como é que está aí a sua caminhada? Uhum. Tá. Assim, agora eu estava até fazendo as contas esses dias, né? Que eu tenho alguns pacientes que eu estou atendendo para poder cumprir as horas do curso e tudo, né? E aí eu pensei, será que eu tento fazer alguma divulgação para chamar algum paciente a mais, enfim, né? Fazer algum Uhum, trabalho, ou eu invisto esse tempo para terminar essas horas que eu preciso, que são obrigatórias, né? Que eu não posso deixar de entregar, e ao mesmo tempo, de repente, investir em fazer alguns vídeos no YouTube, de conteúdo que eu já queria fazer, né? Aí eu estava uhum, pensando, considerando a questão do planejamento, né? E uhum, aí eu pensei em não pegar ninguém agora, assim, fazer esses, conseguir terminar e conseguir atender lá a expectativa da supervisão também do curso, né? E trabalhar com alguns conteúdos, assim, tentar fazer alguns conteúdos que eu queria já fazer, sabe? De vídeo, assim, uhum. coisas simples que a gente estava conversando na semana passada, né? Mas para as pessoas entenderem como que é. Eu pensei, por exemplo, falar um pouquinho como é a primeira sessão, né? O que que a gente pergunta, coisas simples que as pessoas devem Legal. ter dúvida. É, Sim, sim. É. Às né? vezes a gente fica preocupada com o conteúdo, achando que a gente precisa ter Uhum, mais profundidade, né? E, na verdade, uhum, é, as, as dúvidas das pessoas são dúvidas mais básicas mesmo, né? Assim, aham, até de a gente conseguir desmistificar um pouco esse medo, esse receio, né? Que a pessoa tem uhum, e conseguir abrir uma porta para as pessoas conseguirem falar com a gente e tirar um aham, pouco essas dúvidas, sabe? Assim, que são uhum, bem importantes. E às vezes é, também acho que tem uma coisa interessante da gente pensar uhum, que esses vídeos atingem os nossos objetivos até de forma indireta, né? Porque uhum, pode ser que quem veja seu vídeo não é uma pessoa que está precisando de terapia naquele momento, tá, né? uhum, Assim, às vezes numa roda de conversa, sabe? Às vezes num bate-papo, a pessoa faz um comentário que está precisando, e aí uhum, a pessoa fala, eu vi um vídeo de uma psicóloga que acho que aham, vai, sabe assim? Então, de forma entendi, indireta, isso também vai gerando resultados, né? A gente vai conseguindo fazer com que as pessoas nos procurem, né? Então, por exemplo, uhum, sem fazer nada, só o fato das pessoas saberem que você está atendendo já tem gente te indicando, né? sim, sim, Como foi o é, caso, né, que você compartilhou lá no grupo com a gente, né? da E vasectomia, né? é, é, Então, quem me ligou foi um vendedor que trabalhava lá onde eu trabalhava na RH. hum, Então, logo depois que eu saí, ainda algumas pessoas me ligaram, assim, não para falar da psicologia, assim, mas para pedir orientação. Tem uma vez que ligou um vendedor que estava com problema de meio que ouvidoria, assim, sabe? De um caso de ética, ele me ligou. Eu falei, olha, mas eu já saí. Ele falou, não, já sei que você saiu, mas eu queria a sua opinião. Então, assim, eles mantêm ainda um contato, sabe? é, e é um E, network é, importante esse, né? sim, sim, que eu trabalhei há muito tempo lá, então ficou assim alguns contatos, né? Muita gente tem meu celular também, então Uhum. quando eu posto status, alguns vêm também. Então, Às vezes fazer um texto, sabe? Mandar para essas uhum, pessoas assim, olha, queria compartilhar com vocês
que eu estou atendendo no consultório, né? Meu consultório fica em tal lugar, eu faço atendimento online, Aham. né? Então, caso vocês precisem ou conheçam pessoas que estão procurando, né? Podem passar o meu contato, eu agradeço. É uma coisa Uhum. muito sutil, muito Uhum. simples, mas que tem retorno. Sim, né? É, E aí eu pensei até também, porque assim, no meu Instagram eu tenho pouca gente assim, sabe? Mas um pessoal conhecido, sei lá, tem umas 20 pessoas, eu acho, bem pouquinho. Mas no LinkedIn eu tenho bastante gente de conexão, sei lá, umas 600, 700 pessoas que a gente é, vai juntando, né? Aí eu pensei em colocar futuramente colocar alguma coisa lá, sabe? Um post, que você sim, comentou. Porque sim, daí lá eu sim. posso puxar para o Instagram ou com um O vídeo, né? LinkedIn pode puxar para o seu canal do YouTube, né? Tipo, só Porque para fazer um link, né? por exemplo, tive uma época em que eu compartilhei algumas coisas no LinkedIn. Atualmente eu Uhum, acho que eu nem tenho compartilhado, mas assim, mais por ter esquecido, assim. Mas é uma uhum, rede boa, sabe? Assim, é uma rede que aham, tem muitos profissionais, as pessoas vão te adicionando, né? E uhum, aí é uma vitrine legal para você investir, sabe? Para compartilhar com as uhum, pessoas que você está atendendo, né? uhum, Por sim, exemplo, você pode fazer o vídeo do que acontece no uhum. primeiro atendimento, e aí, se você não quiser colocar o vídeo no LinkedIn, você pode fazer um texto mais curto, Ah, tá. Uhum, sabe? E aí depois você uhum. fala, ó, mas se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo, né, Ah, tá. explicativo. Se você Uhum, quiser, você pode entrar em contato comigo, né? Se você tiver alguma uhum. outra dúvida, eu terei prazer em esclarecer, sabe? Então é sempre Ah, uma entendi. porta que você vai Aham, abrindo, né? Que você vai uhum, possibilitando aí é, esse contato, né? Essa aproximação das pessoas, né? Então, uhum, não necessariamente isso vai acontecer talvez de forma direta, mas é uhum. uma informação que vai fazer com que as pessoas possam te procurar ou te indicar, né? Isso é Entendi, sim, importante, assim, é bem legal de fazer, porque não vai ser aquele resultado super expressivo, mas se sim. a gente for pensar na nossa área, é assim que a coisa funciona, né? É assim Ok. é, Uhum, que a coisa vai caminhando e vai se ampliando, né? Cada paciente bem atendido, a chance de você ter outras pessoas uhum, te procurando vai aumentando, né? E você vai sendo sim, conhecida, né? uhum, sim. Você tem É. consultório físico ou você só está atendendo online? Não, só online, por enquanto. Uhum. É, Eu então, pensei, é, fala. tô aqui em Guarulhos, né? É Hum, quase São Paulo, mas eu tô bem aqui perto do Shopping Internacional. Aí eu vi que tem um coworking lá no Shopping Maia de Guarulhos, que acho que é R$ 40 a hora, né, e tal. Não tem aquele valor fixo igual tem acho que na Livance, né? Mas tem um valor, 40 reais por hora. Então eu tá. pensei que se eu precisasse atender aqui em Guarulhos, eu já teria um lugar, É, né? Se eu vai fosse lá aqui. conhecer para ver se o espaço é adequado. Aham. Porque eu, antes de conhecer a Livance, eu fui em alguns coworkings mais heterogêneos, que para qualquer Uhum, tipo de profissão. E aí as uhum. salas individuais que eles tinham eram de vidro, Ah, tá. entendeu? Eram Entendi. de Uhum. vidro. Então, o que acabava acontecendo é que não tinha o isolamento Hum, que às vezes as pessoas precisam, né? A gente precisa de um isolamento maior, tanto uhum. de passagem de luz, né? Então, às vezes é bom ir conhecer, porque a diferença da Livance é que a Livance ela é um coworking de saúde mesmo, né? Ah, Então, entendi. toda a estrutura dela é Uhum. para profissionais da área da saúde. Tanto que Da quando saúde. eles começaram com só para sala de médicos. Então, quando eu comecei a Ah, tá. atender lá, a sala Uhum. deles eram salas com maca, com Ah, balança. Só que dava para separar, assim, nessas salas eles têm uma persiana. Então, você fecha a uhum. persiana e aí não dá para ver a maca. Ah, E aí eu sim. usava a mesa, né? Eu usava a mesa. Mas eu só fui para lá porque a menina me garantiu que depois eles iam ter salas de psicologia.
E aí agora entendi. todas as salas que eles abrem, né, todos os espaços que eles abrem, aí já abre com sala de psicologia. Então, as unidades novas todas têm sala de E não é um custo muito alto, né? Por mês, Não, né? Não, eu não achei assim não. que é muito assim alto, assim, né? Agora eles baixaram o preço, assim, ó. Antes era 30, você pagava 42 a Centavos, sala. 40 O 60, por o minuto, 60 né? por hora, Ah, R$ 42, tá. né? Por Ah, hora, tá. 70 Uhum, centavos o minuto. uhum. Agora eles abaixaram para 50. Então está Ah, saindo tá. Melhor. R$ 30 a utilização da sala deles, né? Uhum. Então está saindo bem mais. Está tão atrativo que eu já vi aumentar o número de psicólogos que estão atendendo lá. Entende? Ah, Aumentado bastante, porque as pessoas têm procurado, né? Então, se é. você fizer o cálculo lá na nossa Uhum, planilhinha, né? Aí você uhum. coloca esse custo, né? Então, quanto vai custar a sala, divide o valor da assinatura, da mensalidade, né? Que é 200 e pouquinho que você É, paga, e aí isso já entra no custo do atendimento, mas não fica tão caro, né? sim. E dá para colocar naquele valor que dá para fazer o site também, né? Tem Esse site, valor tem, que né? você paga, eles te colocam, Uhum, você vai ter um site que aí você personaliza. Esse uhum, site ele é importante porque as pessoas conseguem agendar online com você uhum. e também a secretária, né? Vai ter uma secretária que atende só para agendamento, né? Ah, tá. Então Entendi. ela atende só para agendamento e cancelamento, essas coisas, porque você usa o sistema para reservar o horário que você vai atender, né? Então você Ah, tem que entendi. usar mesmo esse Uhum. sistema. Então é o site, a secretária, está tudo incluso nesse serviço. Então é Uhum. bem legal. E eu É. acredito que assim não vai demorar muito para eles chegarem aí onde você está, não. Eu sei que Tatuapé abre esse ano ainda, que não Ah, é é? longe para Ah, então tá você. perto. É perto então. Uhum. Então já vai Ah, que bom, facilitar né? Que eles estão mais. expandindo. Uhum. Então, agora esse mês vai abrir SP Market, lá no Morumbi. Ah, sei. Uhum. E aí eu tô achando que é entre o mês que vem, outubro ou novembro, eles devem abrir o Tatuapé. Eles não Ah, falaram ainda legal. que é Tatuapé, mas a gente tem quase certeza, assim, que eles já falaram que vão abrir mais 2 unidades. E aí, como Uhum. a coordenadora lá da unidade que eu tô, ela mora aqui na Zona Leste, ela falou, Uhum. nossa, se abrir Tatuapé, eu vou pedir transferência, porque para mim é mais perto. É, então. Ai, que bom. Ainda Oi, bem. Isa, boa noite. A gente sabe que você está aí ouvindo. Bom, e aí, seguindo nesse papo que a gente está conversando, Pri, né, a nossa aula de hoje é mais ou menos sobre isso, assim, né, porque a gente vai Uhum. falar sobre a gente desenvolver aí uma jornada do paciente, né, então, assim, por que a gente precisa pensar na qualidade do nosso atendimento, né, e aí Uhum. eu separei aqui algumas questões que eu considero que são importantes, assim, acho que em todas as mentorias a gente falou sobre isso, né, de alguma forma, né, dos diferenciais, Uhum. daquelas questões que a gente acaba levando em consideração, de coisas que a gente precisa hoje valorizar, né, então do paciente perceber que ele está evoluindo, né? Se ele não estiver evoluindo, dele entender por que isso não está acontecendo, né? Se são Uhum. fatores que estão ligados às decisões que ele toma, né? Ou se isso alguma questão mais de limitação, às vezes cognitiva, né? Às vezes da própria situação que ele está vivendo nesse momento. Uhum. E também de outros fatores, por exemplo, que a gente veio conversando, a história de cobrar ou não cobrar a primeira consulta, a Uhum. história, né? Então, tudo isso eu acredito que tá linkado aqui no que a gente vai discutir, né? Então, eu coloquei uma Uhum. primeira pergunta que foi: por que eu preciso me preocupar com isso, né? Porque, no meu entender, isso é o que vai garantir que o seu planejamento estratégico, que o seu planejamento financeiro, sabe? Que tudo aquilo que você está ali equilibrando, que você está desenvolvendo, que você traçou como objetivo para o funcionamento do consultório, é a forma que você vai garantir que isso permaneça, né? Então, outro dia eu Uhum. estava fazendo uma reflexão e eu pensei assim, nossa,
já faz um tempo, né, que eu tô só no consultório, né? E eu já percebo que o fato de eu conseguir me dedicar exclusivamente para o consultório, né, sem ter, por exemplo, como eu tinha antes, aula todo dia, os compromissos da universidade, tudo, faz toda a diferença na maneira como eu me dedico aos casos, sabe? Assim, na maneira como... Não estou dizendo que todo mundo tem que ter uma atuação única e exclusiva, não é nada disso, mas para mim fez muita diferença o fato de eu ter escolhido nesse momento essa única atuação, né? E eu percebi que, por exemplo, com isso eu consigo me preocupar mais com essa etapa, né? Com cada etapa dessa jornada do meu paciente, e eu tenho a impressão de que os pacientes ficam mais tempo em terapia, sabe? Assim, porque eles vão percebendo a evolução, né? Eu acredito que são vários fatores, assim, o fato da gente amadurecer profissionalmente, né? De hoje eu estar num outro momento, tanto de vida como de carreira, então ter mais tempo de experiência profissional, mas eu tenho a impressão de que hoje a gente consegue, sabe? Olhando para esses aspectos, tomando cuidado com essas questões, a gente ter um paciente com mais adesão, assim, mais firme no propósito da terapia, né? Mais envolvido ali com o processo e vendo que, né, alguns progressos vão aparecer mais fáceis, outros vão aparecer com mais dificuldade, que exigem decisões mais difíceis, escolhas mais complicadas, que às vezes ele precisa se preparar melhor para conseguir, né? Então, está tudo amarrado, né? E a TCC trabalha bastante nisso, né? De ter um direcionamento, né? Rever a cada tantas sessões, né? Eles focam Sim, bastante, né? sim. As outras também, com certeza dá, mas fazer, igual eu fiz terapia mesmo, né? Fazer essa revisão, por exemplo, sei lá, passou cinco sessões, né? A gente vai fazer uma revisão. É legal ver, né, o que foi trabalhado, o que já evoluiu, né? É muito bom. Não, sim, exatamente, assim, você vai fazendo ali eu hoje trabalho muito, assim, essas questões com os pacientes, sabe? Eu acho que é fundamental aí para a gente conseguir ter aí um contrato de trabalho que traz um pouco mais de segurança para a gente, sabe? Não fica naquela coisa meio solta, né? Eu fiquei pensando numa situação que um atendimento que eu fiz essa semana de uma paciente que ela me contou, que ela perguntava uma coisa para o terapeuta e ele não respondia. E assim, a justificativa dela foi assim, que aquilo incomodava muito, mas que ela entendia que ele não respondia por conta da linha teórica dele. Até aí, né, para nós nenhuma novidade, a gente sabe que tem algumas linhas teóricas que tem essa coisa de não ter tanto essa interação. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de que isso era um fator essencial para ela continuar nesse processo terapêutico, sabe? E depois da gente conversando, assim, porque ela é uma pessoa mais velha, ela é uma pessoa amadurecida, então não era um questionamento mais imaturo, sabe? Era um questionamento que, assim, em algum momento ele perdeu ali a oportunidade de conversar com ela sobre isso sem responder, porque assim, hoje, né, ela me contando, durante o atendimento ela me contando, aí a gente foi caminhando na sessão e aí chegou no final, eu falei para ela assim, mas por que você acha que ele não te respondeu? Aí ela falou assim para mim, porque eu não iria acreditar na resposta dele. Olha que interessante. Então, assim, de certa forma, estrategicamente, né, usando as técnicas de trabalho dele, ele não respondeu porque ele sabia que se ele respondesse, ela ia duvidar da resposta dele, ela ia achar que ele estava mentindo por conta do contexto da situação. Só que o fato dele não responder, mas de também não falar com ela sobre isso,
fez com que ela abandonasse a terapia. Não perceber que ela ficava incomodada, né? De alguma coisa, Eu né? acho que ele, assim, talvez ele esperou demais, sabe? Porque aí, quando ela chegou para ele e falou que ela iria trocar de terapeuta, né? Ela falou para ele, olha, eu vou trocar de terapeuta porque você não gosta de mim. Ela falou isso para ele. Nossa. E aí ele levou um susto, assim, né? E aí que ele resolveu conversar com ela. Só que aí já tinha se perdido todo o processo, né? Então, ou seja, você está ali com um paciente sinalizando que alguma coisa não está boa. Eu, no meu entender, talvez ele tivesse ali uma questão que ele ficou muito engessado com o aspecto teórico do trabalho dele, sabe? E faltou ali um jogo de cintura, não sei. Claro que eu estou analisando essa situação, levando em consideração o que ela me contou, né? Então tem tudo isso, né? Então a nossa análise é em cima da interpretação dela dos fatos, né? Mas é muito interessante a gente pensar nisso, assim, é muito interessante a gente pensar que esses feedbacks, né? Esse alinhamento de expectativas, né? São importantes e fundamentais para a gente conduzir o nosso trabalho, né? Bom, e aí, o que eu coloquei aqui, né? Existem 3 pontos importantes para a gente pensar que a jornada do paciente é algo que a gente precisa estar sempre alerta, estar sempre atento. Então, tudo que a gente fizer no consultório, que está relacionados com os nossos atendimentos, que estão relacionados com a nossa conduta, com o nosso trabalho, né, tem a ver com a jornada do paciente. Então, desde o primeiro momento que ele entra em contato, né? E aí, eu coloquei lá atrás a pergunta, né? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque isso melhora a nossa imagem profissional e fideliza o paciente. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, que a gente estava conversando, Pri, de que indiretamente, ao divulgar o seu trabalho, indiretamente você faz com que as pessoas também divulguem para você, porque elas vão te indicar, né? Então, essa melhora na imagem profissional, na verdade, é um quê? Um amadurecimento, né? É uma solidificação da propriedade profissional, né? Então, da gente ter propriedade para falar as coisas, da gente ter autoridade, né? Então, quando a gente começa a falar as coisas, as pessoas começam a concordar, né? Ou você vai criando uma imagem que faz com que as pessoas te respeitem profissionalmente, sabe? Então, a Isa, por exemplo, na cidade dela, provavelmente ela já é uma profissional que as pessoas conhecem, tanto que ela falou que hoje ela é procurada por em algumas situações para fazer parte de alguns projetos, como ela falou a semana passada da escola, né, do emagrecimento, não foi? Da história do projeto do emagrecimento. Então, assim, ela foi criando essa autoridade profissional, né? E aí o fato da gente se preocupar com a experiência do nosso paciente durante o processo terapêutico melhora cada vez mais, traz cada vez mais essa autoridade profissional, né? Aumenta as chances do paciente realmente entrar em processo terapêutico, né? Então, é como se a gente fosse amarrando, sabe, as coisas, assim, não deixando pontas soltas, né? Porque a gente recebe pessoas muito diferentes no nosso consultório, né? Então, você tem aquelas pessoas que, embora elas não te falem nada, elas não estão satisfeitas, elas estão achando que elas não estão progredindo e a culpa é sua, mas elas também não te falam, e às vezes a gente não tem elementos. Então, se a gente está ali trazendo ferramentas, trazendo possibilidades da gente alinhar isso, porque isso tem que partir da gente, sabe? Somos nós que conduzimos o atendimento, somos nós que conduzimos, né, o processo terapêutico. Então, por mais que às vezes a gente discuta, estabeleça prioridades, que a gente faça essas coisas com os nossos pacientes, é importante que isso esteja bem amarrado e seja dito e seja acordado para que, né, ele tenha ali um norte, ele saiba o que esperar. Então, assim, muitas vezes a gente ouve pessoas que vêm de outros processos terapêuticos
em que elas tinham a sensação de que elas não estavam em atendimento. Assim, eu tenho um paciente que na minha primeira sessão com ele falou assim para mim, eu espero que a gente tenha... como é que foi que ele falou? Eu espero que dessa vez dê certo. Aí eu falei assim, mas por quê? Aí ele falou assim, porque eu já tentei uma vez fazer terapia e toda vez que começava a minha sessão, eu tinha a impressão de que a minha terapeuta não me conhecia, que ela não sabia com quem ela estava falando. Ela não sabia quem eu era, ela não conhecia a minha história, ela me fazia perguntas que me davam essa sensação, né? E aí é claro que isso foi um ponto muito importante para mim, né? Da gente, assim, de eu ficar muito mais atenta a isso, mas eu tenho uma memória ótima, né? Então, assim, eu não tenho... Tem paciente que eu não preciso reler prontuário para eu lembrar das coisas, tudo. E aí foi assim, interessante, porque aí ele falou, e ele é muito... Ele tem um alto astral muito legal, ele é uma pessoa fácil de lidar, né? E aí, toda a sessão, às vezes, ele começava, ele já falava assim, você sabe quem sou eu, né? E aí eu fazia assim um mini resumo. Eu falava, você é fulano, você tem tantos anos, você veio me procurar por causa disso, né? A sua vida é assim, você trabalha com isso, não sei o que tal. Ele falou, tá bom, já me convenceu, eu sei que você me conhece. Né? Mas ele falava em tom de brincadeira, mas eu tinha certeza que aquilo para ele era importante, sabe? Assim, por exemplo, no caso dele, eu acho que foi uma experiência ruim, mas a gente tem outros perfis, né, em que a pessoa ela é mais desconfiada, né? Então, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito interessante. A minha secretária entrou em contato com uma paciente para passar para ela a prévia mensal. Só que é uma paciente que começou agora. Aí ela mandou uma mensagem assim para minha secretária: olha, eu vou pagar somente essa sessão dessa semana e da semana que vem, porque eu estou começando agora e eu não sei se eu vou ficar. Estou conhecendo a Aline ainda. Aí a minha secretária mandou assim, olha, o que ela escreveu, desesperada, assim, né? E aí eu falei assim, eu estou em experiência, pode ficar tranquila, né? Porque, assim, já era um alerta que eu tinha me tocado, porque você vê que é uma pessoa, assim, que ela quer que você surpreenda, sabe? Ela espera que você vai... E ela é muito novinha, então tem a imaturidade. Então, a pessoa espera que você vá causar uma mega transformação, assim. Então, já é uma pessoa que eu estou atendendo, já atenta ali, né, às expectativas, o que ela espera, sabe, assim. E é muito interessante o atendimento dela, não é um atendimento fácil, sabe, assim, é uma questão ali que você tem que ficar de olho, assim. Então, pensando na nossa agenda sustentável e no tanto de pacientes que a gente fala que a gente quer atender, né? Cada um tem a sua particularidade, cada um tem aí esses detalhes que a gente precisa ficar atento. E aí a aliança terapêutica, né, que é o terceiro ponto, ele é fundamental aí para a gente conseguir, então, garantir aí que essa jornada seja boa, né, e tenha aí uma contribuição significativa para a maneira como a gente vai conduzir o consultório. Afinal de contas, o nosso objetivo maior não é ter um fluxo grande de pacientes, né? O nosso objetivo é ter uma agenda sustentável, então que a gente atenda um número razoável de pacientes, que faz com que a gente tenha, né, um consultório lucrativo e que a gente vá recebendo novos pacientes conforme a gente vai dar alta para os anteriores, com eles satisfeitos com o nosso trabalho, né? Então, não é a rotatividade. Para nós, a rotatividade não interessa, porque se a gente não apresenta resultados, essa imagem profissional, essa autoridade profissional que a gente precisa desenvolver, que na psicologia é muito importante, a gente não consegue desenvolver, né? Faz sentido, meninas? Sim. Tá tudo sob controle aí, meu bem? Tá. Ai, ai. Deu certo agora. O pequenininho dormiu?
Dormiu. Os dois dormiram, na verdade. Os dois, que É, beleza. demorei mais porque fui colocar, assim, fiquei com os dois ali, mas dormiram. E aí os dois juntos, eles querem brincar, né? E aí não dorme. Mas eles são nossos parceirinhos, né? Porque da outra vez que você estava sozinha também, eles colaboraram, né? Sim. O Pri, pode falar, uma Isabela. dúvida, Aline, assim, esses pontos que você estava falando era no sentido de contrato com o paciente, era esse sentido que você estava dizendo? Também, porque aí né? agora a gente vai, eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente pensar desde quando a pessoa procura a gente, né? Então essa jornada começa lá na procura, né? Como é que ele vai nos diferenciar, como é que ele vai nos escolher, né? Pensando não só, eu acredito sempre assim que o network é a nossa maior aliança, assim, a nossa maior ferramenta, né, são as outras pessoas falando bem do nosso trabalho que faz com que as pessoas nos procurem, mas hoje a gente não pode deixar de lado o Google, gente. O Google por exemplo, eu já tive inúmeras situações que as pessoas me procuram, e aí quando elas chegam até mim, elas falam, eu já vi sua página no Insta, eu já vi seu site, eu já vi sabe, os seus vídeos no YouTube. Então, eu tive pessoas que me falaram que me escolheram porque assistiram uma live, um vídeo, alguma coisa que eu fiz, eu entrei no seu site, eu vi, né, o que você colocou lá, vi a sua formação, então é a pessoa que eu estou procurando, né? Então as pessoas valorizam muito isso, assim. Então por isso que eu sempre bato nessa tecla da visibilidade, né? Que a gente não pode ser invisível, porque e eu vi que a Isabela já está colocando em prática, super feliz, ó, né? E fez um post que eu achei assim sensacional, muito bom. Né? Obrigada. Eu vi lá que você deu uma força. Preciso. Nossa, como não, né? Qual que é o Instagram? Depois você me fala para eu seguir também. Tá bom. Depois colocar no grupo. Põe lá no grupo do Telegram, né? Uma apoia a outra, assim, porque é importante. E foi difícil fazer? Como é que foi? Então, eu venho juntando material, até você estava comentou em algum dos nossos encontros, né? Vai fazendo as leituras e vai marcando, nossa, isso é legal, isso é legal. E aí eu vinha guardando material, até juntei mesmo, assim, fiz uma programação, eu consegui fazer, assim, como um calendário, fiz por umas 3 semanas. Que legal. E porque o difícil é eu chegar, eu me programei fazer 2 vezes na semana, e aí chega no dia, às vezes não dá o tempo, né? Não dou conta de fazer. Então eu tirei um tempo, reservei um tempo para isso, e não, eu preciso vencer essa barreira, né? E aí criei algumas coisas, pensei lá nos nichos, né? Fiquei pensando nos conteúdos. E aí eu fui aí eu não colocava com a minha logo, né? Era até uma pergunta que eu fiz na aula passada. E aí eu tinha isso já, né? E aí eu fui fuçando, baixei o Canva lá, e aí consegui anexar procurei nos meus e-mails a logo, e aí só que assim, a gente não presta atenção, porque uma rapaz tinha me mandado assim, um e-mail. Essas são imagens sem fundo, editáveis, que aí eu consigo colocar, né, em cima de outra imagem. Mas eu não sabia, né, assim, eu falei, que é isso, né? E eu ia pedindo para ele, eu falei, não, eu acho que eu tenho isso. Aí eu procurei no e-mail, montei, né, até mandei pro meu esposo, falei, olha aí, vê se ficou bom. E aí eu falei, vou fazendo, né? E, assim, eu tinha pensado de contratar uma empresa para fazer. Só que eu falei, não, gente, eu preciso saber fazer também. Assim, eu posso até ter essa empresa, mas como é que eu vou avaliar o que eles estão fazendo sem saber fazer, né? Aí eu me programei, assim, e vou fazer, né? Eu preciso... O próximo passo são os vídeos, né? Assim, lá na clínica tem uma médica que trabalha comigo e ela faz muito, assim, ela é bem atuante, assim, no Instagram. E ela fala, primeiro ela ficou me enchendo o saco a vida inteira para eu fazer o Instagram. Eu fiz, aí agora ela fala, faz o vídeo, faz assim, ela fica me dando algumas dicas, sabe?
Nossa, e assim, a gente vai aprendendo umas coisas, né? Porque essas tecnologias, elas são muito rápidas, né? Uhum. Essa semana eu evoluí mais um degrau aí nessa história, porque com essa coisa da mentoria e esses projetos todos, né? A equipe que me ajuda, você tem que fazer stories, você tem que fazer stories e tal. E aí eu sempre ficava com aquela coisa de esperar a melhor hora, o tempo certo, aí fazia direto nos stories, aí eu não queria fazer porque eu tinha que pôr legenda, e isso demora, dá trabalho, aquela coisa toda. Aí, há uns 15 dias, uma paciente minha que também usa muito o Instagram, subiu um stories com uma legenda que deu para ver que foi colocada automaticamente. Aí eu, na hora, mandei para ela. Amei isso aqui, mas conta para mim como é que você pôs essa legenda desse jeito aqui. Aí ela já me deu o aplicativo, ó, é o CapCut, que eu falei para vocês na aula passada, lá, o CapCut. Aí já apanhei, porque tudo a gente leva uma surra, né? Tudo se apanha, tudo. Aí apanhei, não sei o que tal. Aí eu descobri que depois que você põe a legenda, você tem que ter outro aplicativo para você colocar no formato dos stories, que é 15, 15, 15, que é aquele outro que eu falei para vocês, que senão ele corta. Só que isso, para mim, foi um divisor de águas. Por quê? Porque antes eu ficava assim, não, mas eu vou falar nos stories, e se não ficar bom? E tem que pôr a legenda, vai me dar muito trabalho. Agora, se eu tenho alguma ideia, se eu tenho alguma coisa, porque a gente tem a linha editorial, né, que você falou, faz lá o planejamento, tal, então eu tenho os temas já, coisa que eu fui desenvolvendo. Menina, eu tenho uma ideia, eu vou aqui no meu celular, ligo a câmera, falo 2, 3 minutos, aí eu jogo nesses dois aplicativos, acabou meu problema, porque eu não tenho que ficar fazendo 2 horas de colocar legenda. Foi uma maravilha. Só que no começo eu falei, ai não, gente, pelo amor de Deus, como é que esse povo aguenta? Faz o vídeo, põe num aplicativo, recorta, põe no outro, faz não sei o quê. Só que agora, assim, em 3 dias que eu usei, já tô assim, falei, gente, isso é uma maravilha, não vou deixar mais de fazer. Eu evoluí tanto, eu já tenho stories gravados de amanhã. Tô me achando, a última bolacha do pacote, gente. Porque eu mandei para a Kátia, falei, Kátia, eu tenho stories gravados no dia anterior. Ela falou, nossa, agora vai, não sei o que tal. Mas já foi agora vai tantas vezes, porque aí a gente fica criando as barreiras, né? Mas assim, foi. E aí no começo você fala, ai não, mas eu vou ter que usar 2 aplicativos, mas eu vou ter que usar não sei o quê, não sei o quê. Só que fazer como eu fazia antes dava muito mais trabalho. Muito, mas muito mais trabalho, sabe? Assim, aí eu não queria fazer, né? Aí já tô aquela pessoa que faz stories sem batom, sem maquiagem, já tô nesse nível, assim, que depois eu olho e falo, gente, nem para passar um batom nessa cara, né? Aí a única coisa que salva é um filtrinho lá que você melhora a pele, assim, porque o resto tá lá aquela cara lavada, né? Mas você fez, sabe? Você tá presente, então é o desafio diário mesmo, assim. E a gente que é psicóloga, eu vou falar, a gente é um bicho difícil. A gente cria um monte de barreira, a gente cria um monte, sabe, de ai, mas isso não é ético, mas isso, o que vão pensar de mim, a minha imagem, eu fico brigando com isso o dia inteiro também, não é uma coisa simples assim, né? Mas depois você recebe coisas legais das pessoas falando que ajudou, das pessoas falando que, nossa, isso foi importante você ter falado. Aí a gente vai tendo retornos positivos, né? Que aí provavelmente. E você tem uma grande aliada, né? Que é essa médica aí, ela vai ser sua mestra aí, falei, cola nela. Eu já falei para ela, falei, ó, preciso de dicas. É. E eu acho, o que eu achei, assim, o que eu acho que é interessante também, que eu percebi a diferença ali, foi reservar o tempo para fazer isso. Porque como ainda é uma coisa difícil, né, para mim, assim, não é algo que é automático ainda, então eu preciso reservar um tempo. E nessa de reservar um tempo para isso, reservar um tempo para aquilo outro, reservar um tempo para administração, para fazer a contabilidade, né? Aí eu percebi assim, que aí eu fico na clínica, ainda estou na clínica e dou um apoio à escola, né? É um apoio que é 4 horas semanais, mas que se torna 6, tem semana, que se torna, e vai ocupando a minha agenda. E aí eu tô falando por causa dessa questão da visibilidade que você colocou. Eu tinha muito na cabeça que não, eu preciso ficar lá, porque lá é uma vitrine, né? Porque é uma escola particular aqui da cidade, é uma escola
é a melhor escola, assim, né? Tem duas que são melhores, mas ela é mais conceituada, é mais séria e tudo mais. Só que, assim, eu percebo também que eu posso buscar essa visibilidade agora, né? Eu percebo que eu posso buscar isso de outras formas, né? Assim, com essa questão das redes e as outras coisas que você trouxe, né? Nas palestras, daquilo que a gente já... Os grupos, né? Então, eu estou me desprendendo um pouquinho disso, porque eu estou vendo que eu não vou dar, assim. Tá difícil de conciliar, porque não é um projeto na escola, é a demanda da escola. E demanda da escola não acaba. Não. Se fosse uma coisa que eu fosse lá, não, eu vou fazer um projeto de orientação profissional aqui, que é o que eu vou oferecer para eles mesmos, que eu estou pensando, não, eu vou trabalhar com vocês, se vocês quiserem, a gente vai trabalhar de forma diferente. Por projetos, né? Com projetos, Porque, e aí, assim, já tem 3 anos que eu estou lá, então as pessoas já aprenderam a me procurar também. Então, os pais procuram, os alunos procuram, e é uma demanda infinita. É uma escola com educação infantil, de maternal 1 a 3º ano. Então, é gigante. É gigante, e só eu. Então, Não, eu tenho uma menina que faz supervisão comigo, que ela está migrando também. Ela é psicóloga escolar, só que ela se eu não me engano, 40 horas semanais. Então. Deve ser. E ela falou assim, olha, eu tenho um projeto, ela está migrando para o consultório, ela já tem demanda para o consultório, ela não aceita, tem horas que eu já encaminhei paciente para ela não aceita, porque ela não tem horário. E aí eu falei para ela, né? Eu falei, minha flor, olha aqui a demanda que você está recebendo, você quer, né? Você tem definido aí qual que é o seu objetivo profissional, até quando você vai ficar nessa dedicação, né? Aí ela falou, não, eu tenho um projeto aqui financeiro com meu marido, né? Eu tenho um compromisso com ele até tal data. E ela falou, com muita dor no coração eu vou sair, mas ela falou, se eu não sair, eu não consigo ter meu consultório do jeito que eu preciso ter. Porque é o que você falou. Por que eu defendo a coisa do lucrativo e do sustentável? Porque a gente precisa ter tempo para administrar, a gente precisa ter tempo para divulgar, a gente precisa ter tempo, sabe? Não é só atender, não adianta a gente achar que a gente vai sentar ali e só vai atender. Tem dias que eu olho e falo, eu tenho que resolver essa parte administrativa, meu Deus do céu. Mas a gente tem, porque se a gente não fizer isso, o nosso consultório não caminha. Né? Então, até a Pri no começo falou assim, eu não sei se eu aumento o número de pacientes, se eu vou atrás de mais pacientes ou se eu termino, né? Termina. Porque se você amplia, quanto mais pacientes você vai tendo, mais dedicação você precisa ter, tanto aos casos, então, tanto a parte técnica, quanto a parte administrativa. Isso vai ampliando. E não falta muito, né? Não falta. Não, sabe? Então, é uma questão assim, claro, chegou paciente, igual você teve esse caso essa semana, aí você pega, tá? Lógico, não vai deixar passar. Se você tem horário, tem disponibilidade, a pessoa vai pagar tudo, com certeza vai atender. Agora, divulgar, você não tem, como você não tem dados anteriores, pode ser que essa sua divulgação te traga mais resultados até do que você está esperando. Porque Sim. Quando a gente começa a fazer isso, a gente acha que ninguém vai procurar a gente. Aí vem 2, 3, pronto, você já fica desesperada já. Porque não é só uma hora de atendimento, né? Às vezes é 2, 3, né? Para organizar, para estudar, né? Exatamente. Não é só aquela hora. Assim. E falando dos bloqueios, você estava comentando, Aline, esse caso que eu falei que é encaminhada, a vasectomia, né? Aí foi bem rápido, eu mandei no grupo, aí você já comentou e tal. E aí eu comentei com meu esposo, falei, olha a história que a professora fez, né? A minha professora fez, falando do meu caso, tudo. Aí ele falou bem assim, tá vendo? Tá vendo? Eu falo para você fazer essas coisas, eu falo para você fazer o vídeo, eu falo para você atender, mas não, você fica aí com esses bloqueios. Agora tem alguém para brigar com você. Aí ele falou assim, alguém que não sou eu, né? Ele falou, alguém que não sou eu. Ele falou, me dá o telefone dela que eu vou falar com ela. Eu falei, não, para falar com ela tem que pagar, não é assim, né? De graça para falar com ela. Nossa, ele vai achar que eu sou uma mercenária. Não. Eu falei, não, a hora dela tem que pagar. Mas o quanto a gente tem esses bloqueios, que ele realmente falava as coisas para mim. Eu falava, não, mas agora não dá, não, mas agora eu não estou preparada.
preparada, agora eu não sei. Então, a gente tem muito isso mesmo, eu acho que tem bastante. Essa semana eu fiz um post também falando, acho que foi na mesma pegada da história que eu fiz o stories lá falando, né, do que tinha acontecido. Para você ter uma ideia, tem uma outra menina que faz supervisão comigo, que ela assistiu meu stories e ela falou assim, eu tenho certeza que você fez isso falando de mim, porque já aconteceu com ela. E eu fiz a mesma coisa, falei, não, você vai pegar o caso, nós vamos atender, conta aqui, vamos lá, não sei o que e tal. Aí até hoje ela fala assim, às vezes ela me manda áudio, né? Que ela faz supervisão comigo. Aí ela manda áudio assim, sabe aquele caso que eu não queria atender e você fez eu pegar? Desse jeito. Mas tá dando conta, tá dando conta, sabe? Assim, tá evoluindo, tal. E aí no mesmo dia ela teve uma situação, só que era uma situação mais difícil, assim, de uma ideação suicida, que aí realmente ela ficou com muito medo. E aí ela falou assim, ai, não, esse você não vai me convencer, eu tô com medo, muitos pensamentos de morte, tal. Aí ela falou, você atende? Eu falei, eu atendo. Aí ela já mandou para mim e falou, não, esse daqui... Aí, agora ela me manda mensagem assim, o caso é grave mesmo ou eu fiz tempestade no copo d'água? Eu que criei o monstro, sabe? Assim, que aí ela fica achando que ela poderia ter atendido. Né? Aí eu falei para ela, apesar de eu achar que você daria conta de atender, né, o caso é grave. Né? Ela falou, então eu fico mais tranquila, tal. Aí depois ela até lembrou, porque ela também foi minha aluna na faculdade, e aí ela lembrou, ela falou, nossa, mas quando eu atendi na faculdade eu peguei um caso parecido com esse, né? Eu falei, agora que você lembrou que você já me passou o caso, você lembrou que você atendeu um caso difícil. Né? Bom, tem um errinho aqui, depois eu vou arrumar para mandar para vocês, né? Então, assim, ó, algumas pesquisas revelam que a gente é encontrado de 3 formas, e aí hoje levando em consideração a internet, o Google, né? Então, assim, ou as pessoas vão procurar pelo seu nome, ou as pessoas vão procurar pela nossa especialidade ou nicho, né? Então, psicóloga que atende em Guarulhos, por exemplo, né? Vai aparecer seu nome lá, se a pessoa digitar psicóloga que atende em Guarulhos, né? Psicóloga na cidade de... Esqueci hoje. Semana passada eu lembrei, hoje eu esqueci. A cidade da Isa, não lembrei. Mineiros, isso. Lá na cidade de Mineiros, vai aparecer seu nome, né? Ou sintoma, né? Então, psicólogo que trata de ansiedade, psicólogo que trata de pânico, psicólogo... Por isso que tem tantos detalhes quando você põe o seu nome no Google para você ser encontrado, sabe? Que são as histórias das hashtags, que são as histórias dos textos que você vai aliando a seu nome. Uma vez eu conversei com uma moça que ela era de alguma plataforma que eu devia ter colocado meu nome, assim, tipo Doctoralia, tipo... Tem outras, né? Que você só põe o nome para ser encontrado. Aliás, meninas, Doctoralia, talvez para a Isa, talvez não tenha na sua região, que é uma plataforma que você encontra médicos, telefones, lugares que eles atendem. Só que se você paga, aí além de aparecer isso, aparece agendamento online, a pessoa consegue agendar, ela tem mais dados seus. Só que assim, não compensa pagar. É uma fortuna, é caro, e você tem muito pouco retorno. Né? Mas essa moça me deu uma dica importante, que eu estava conversando com ela, que ela falou assim, tudo que você, por exemplo, Isa, você fez uma arte no Canva, tá? Aí você salva essa arte do Canva com o seu nome, assim, ó, Isabela, _ Rezende, _ Carneiro, _ psicóloga. Isabela, _ psicóloga, _ Mineiros. Você sempre salva todos os arquivos que você vai subir em alguma rede social com o seu nome associado à psicologia, à ansiedade, tudo que é palavra-chave que você definir. Porque ela falou que quando a gente faz isso, ao subir o arquivo, isso que está salvo vai junto. E aí é como se você fizesse o algoritmo da internet trabalhar. Sabe quando você joga um nome no Google e aparecem umas coisas lá? Né? Coloca que você vai ver que vai aparecer essas fotos, essas coisas. Se você torna isso público, isso vai fazendo com que o seu nome e essas coisas apareçam, assim.
assim, eu não tenho como constatar que isso é real, mas como era uma coisa que eu estava querendo divulgar e ela veio fazer uma reunião comigo justamente para me dar essas dicas de divulgação, eu acredito que faz sentido, né? Então, pode o meu falar. esposo, ele faz, a empresa dele, ele só faz marketing digital, ele não tem um ponto fixo, porque o atendimento dele é todo delivery. E aí ele tem, a empresa sempre fala, né, as hashtags ou tudo que você for fazer, porque isso é como se pessoas que procurassem, por exemplo, uma pessoa vai lá e faz uma busca por ansiedade, psicologia no Google, né, ou algum outro lugar. Ele é como se ele te colocasse nesse meio, é como se ele impulsionasse, sem você precisar pagar, né? Porque tem a parte do patrocinado também. Isso. Mas quando você vai associando, sempre fazendo as hashtags e associando, né, aquele mesmo nome ali, ele vai te colocando naquele meio. Então, as pessoas, quando elas fazem a busca pelo assunto, elas aparecem. Isso, você aparece. Uhum. Então, quer dizer, é real, né? É verdade. É como se impulsionasse, né? É como se gerasse um tráfego, né? Assim, então, as pessoas você vai aparecer. Então, qualquer coisa que você for salvar, por exemplo, uma foto sua que você vai subir no Insta, o vídeo que você sobe no YouTube, você salva com o seu nome, sempre colocando psicologia, ansiedade, sempre essas palavras-chave que são palavras que vão associar esses temas com você. E aí você aumenta a chance de você aparecer sem você precisar pagar para isso, porque tudo na internet a gente tem que pagar, né? Hoje o tráfego tá cada vez... Pera, gente. Ai, voltou, pera. Deixa eu voltar aqui. E aí, pensando nisso, né? Nisso que a gente está discutindo, eu trouxe aqui um desafio para vocês, que é o seguinte: se vocês derem um Google no nome de vocês agora, o que vai aparecer? Eu fiz isso semana passada. Foi feliz seu resultado? Ai, mais ou menos. Assim, você marcaria uma... Com aquilo que apareceu, você marcaria uma consulta com você? Muito pouco. Apareceu, né? Apareceu como o Lattes, né? Apareceu que está totalmente desatualizado. Então, eu não marcaria essa pessoa. Eu pensaria assim, essa pessoa existe mesmo? Ou ela... Será que ela ainda existe nesse pós-pandemia? Porque o Lattes dela tá 2000 e bolinha, né? Então... Quer dizer, o que aparece sobre você está desatualizado. Aparece uma página do Facebook também, né, no caso, mas assim, não, lá no Facebook agora que eu estou começando a gerar conteúdo, né, de psicologia, então assim, não tem. Não tem. Não. A Pri tá ali assim com uma cara tipo, meu Deus, o que eu vou falar agora? Então, eu joguei aqui, eu joguei meu nome completo, né? Aí apareceu o nome do LinkedIn, logo a primeira linha, como eu tô com cadastro no LinkedIn, apareceu o nome do LinkedIn, e apareceu 2 processos aqui que eu nem sabia, Jus Brasil. Eu já vi esse Jus Brasil em outros nomes, mas é tipo coisa do condomínio aqui, eu nem sei o que é, eu vou olhar. São 2 processos de condomínio. E só LinkedIn. Só apareceu LinkedIn, só. Então, por que eu fiz esse desafio para vocês? Porque é isso que as pessoas vão encontrar ao procurar pelo nome de vocês. E aí, isso não traz pacientes para vocês. Então, por que você precisa ter uma página no Instagram, né? A sua página do LinkedIn, que a gente estava falando antes, que é uma página que você tem pessoas, né? Uma rede boa ali de contato, de relacionamento. Por que é importante você manter essa rede atualizada e começar a colocar conteúdos que levem as pessoas a ter essas informações sobre você, né? Então, lá no seu LinkedIn agora, você tem que ir lá e falar psicóloga clínica, no consultório próprio, atendimento online, sabe? Assim, essas informações precisam estar lá, né? E assim, meninas, hoje a coisa mais fácil que a gente tem de fazer é um site. É ter um site que assim, é comprar o domínio mesmo, que não é uma coisa cara, e aí, assim, já
verifiquem se vocês têm condições de colocar o nome de vocês no domínio, né? Então, por exemplo, Isabela, você usa Rezende Carneiro ou você só usa Carneiro? Isabela Carneiro, só. Então, a Isabela Carneiro, ou Psico Isabela Carneiro. Então, esses domínios são domínios extremamente importantes que vão fazer com que vocês tenham uma página, né? E aí nessa página vai ter lá as informações sobre atendimento, sabe? As informações de onde te encontrar, materiais que vocês já produziram, parcerias, palestras. Então, assim, não é uma coisa... Claro, a Isa tem o marido que vai fazer isso para ela, né? Ou que vai ajudar, pelo menos. E a Pri, às vezes, precisa de alguém, mas não é caro, sabe? Não é uma coisa assim. E aí é uma coisa que vocês vão alimentando. Então, por exemplo, o meu site nem é um site que eu coloco grandes informações, mas lá no meu site tem o link para o meu Lattes, lá no meu site tem onde eu atendo, tem a minha experiência, sabe? Aí eu coloquei um texto lá dizendo como funciona o processo terapêutico. Aí no quanto custa, como a gente não coloca o preço, né, como atrativo, então eu coloquei, olha, o valor da sessão varia de acordo com a demanda, né, se é uma avaliação, se é terapia, depende do que a pessoa precisa. E para maiores informações eu ponho o meu e-mail, para a pessoa entrar em contato comigo. Pode pôr o WhatsApp também, porque tem, lá no meu site tem, né? Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Então, assim, não são muitas coisas. E aí lembra aqui, né, da pessoa achando que estava usando 2 aplicativos para dificultar a vida e 3 dias depois está aqui dando graças a Deus que esses 2 aplicativos existem e que facilitaram uma produção de conteúdo que eu preciso fazer, né? Então, por isso que eu coloquei sites, redes sociais, blogs, o YouTube, né, o LinkedIn. Então, são todas essas que vocês não precisam usar todas, mas que são plataformas que, né, vão fazer diferença aí, que vão fazer com que as pessoas tenham ou construam uma imagem profissional de vocês. O site, ele ajuda também a te posicionar no Google, né? Sim. Ele quando você, por exemplo, você coloca lá Psicóloga Mineiros, né? Então, o site, ele ajuda a te tirar uma posição melhor. Né? Tem todos esses... O meu, ó, para vocês terem uma ideia, hoje, faz um tempinho que eu não faço isso, há uns tempos atrás eu fazia mais. Se você coloca Psicóloga Aline, já estava aparecendo o meu nome. Deve ter quantas psicólogas ali, né? Uhum. Então, às vezes, a gente começa a aparecer lá atrás, né? E depois vai aparecendo mais vezes, depende, né? Tudo vai depender de como você usa a rede, de como você movimenta, sabe? Então, comecem com algumas, né? Escolham as que são melhores para vocês, mas, assim, é super importante que vocês comecem a fazer isso por conta desse exercício que a gente fez mesmo, né? Do fato de eu, assim, você marcaria uma consulta com você? Lembra disso, né? Aí aqui, ó, passamos dessa etapa, e aí é o momento em que a pessoa, ela viu alguma coisa que interessa para ela, então você tem algum elemento que é interessante para ela, você é uma das pessoas que ela escolheria, e aí é o momento em que ela vai atrás da sua reputação, né? Então ele vai avaliar suas experiências, ele vai avaliar seu currículo, ele vai avaliar quem é você, e aí o que você precisa ter de importantíssimo aqui, ó, uma boa foto de você como profissional. Então, no seu LinkedIn, no seu Instagram, no seu WhatsApp, sabe? No seu site, assim, é uma foto, não precisa ser uma foto profissional, mas é aquela foto que você vai ter aquela cara de psicóloga, que a pessoa olha e fala, olha aqui, tem cara de psicóloga, né? Tem cara de uma profissional. Uma vez um menino me procurou, e aí eu perguntei para ele como ele tinha me achado, e ele tinha me achado no Google mesmo. E aí ele falou assim, não, porque eu olhei sua foto, aí eu vi de óculos. Eu falei, a psicóloga que eu imaginei para mim. Desse jeito. Aí eu falei, que interessante, né? Então, assim, a pessoa idealiza um profissional, né? E aí, de repente, a gente está lá com uma foto do final de semana, entre amigos, abraçando todo mundo, aí não dá essa imagem que você quer passar, né? A imagem é incoerente com
sempre, o pessoal sempre fala assim, é uma imagem só sua, não coloque outros elementos nessas imagens, outras pessoas, né? Porque a pessoa precisa conectar com você. Então, aquela foto que você está olhando para a câmera, que você está, né? A pessoa vai sentir aquela conexão de olhar ao olhar na sua foto, né? Aí, se você tem parcerias, vídeos, então tudo que possa valorizar, né, a sua trajetória profissional, né? Então, tem gente de tudo quanto é tipo. Tem gente que vai valorizar a sua trajetória de estudante, as pós, as especializações, né? Tem gente que vai valorizar as parcerias, onde você trabalha, a sua trajetória profissional, onde você já trabalhou, né? Tem gente que vai olhar a sua foto e vai falar que gostou de você, né? Aí aqui, localização e telefone, que é fundamental, porque aí a pessoa, né? Claro, mesmo você atendendo online, é legal a pessoa saber de onde você é, tá? Por quê? Isa vai concordar comigo. Muitas pessoas que são de cidades do interior buscam profissionais de outras localidades, né? Então, isso é fundamental. Então, às vezes, você vai atender online pessoas que não são da sua cidade, e pessoas da sua cidade acabam procurando profissionais de outros lugares, né? Então, para quem é de São Paulo, por exemplo, é um grande atrativo, né? As pessoas valorizam, assim, é uma psicóloga de São Paulo, tal, e aí, lógico, o seu telefone para a pessoa entrar em contato com você, e aí essa parte da experiência profissional aqui que a gente já falou, né? E aí, Pri, no seu caso, né, que você tem uma experiência profissional mais recente na parte de atendimento, valoriza o tempo que você tem de formada. Ah, tá. Uhum. Sabe, assim, põe lá o tempo de formada, as especializações, não vai, sabe, assim, aquilo que vai diminuir a sua credibilidade, você não dá ênfase ou não precisa informar, né? Uhum. Então, aqui, agora, por exemplo, tantos anos trabalhando em RH, experiência, né, com carreira, experiência com burnout, experiência com... Todas essas coisas vão valorizar o seu currículo, tá? Tá. Uhum. Bom, aí a pessoa te escolheu, gente. Olha aqui a jornada, né? Olha da onde ele vem. Ele vem lá das pesquisas que ele fez, ou da indicação que ele recebeu, ele vai fuçar para te descobrir, para saber quem você é. E aí, ele vai fazer o primeiro contato com vocês. E eu coloquei aqui uma coisa que eu acho fundamental, tá? Até escrevi aqui bem para vocês esquecerem aquela história que a gente vai demorar para responder para a pessoa pensar que você está ocupada e que você é uma profissional com a agenda lotada. Acabou isso. A gente vive na era do imediatismo. Se você não responder, ela vai procurar outra pessoa. E se a outra pessoa responder, você perdeu o paciente. Tá? Respondam. O mais rápido, viu a mensagem? Ó, uma coisa que eu tenho adotado atualmente a pessoa me mandou uma mensagem, a hora que eu vi a mensagem, se eu não vou ter tempo para dar atenção, porque eu geralmente faço uma conversa ali longa, eu geralmente fico ali uns 15, 20 minutos fácil conversando com a pessoa no WhatsApp. Então, o que eu faço? Eu mando, olá, boa tarde, né? Neste momento estou entrando em atendimento, ficarei até aproximadamente tal horário. Tudo bem se eu te chamar depois? Tem algum outro horário que seja mais fácil para a gente conversar? Tá? Essa é a primeira resposta que você tem que dar. Então, não é assim, nós tenho 3 pacientes para responder, para atender agora, depois eu respondo. Nananina, não. Responde, dá uma satisfação para a pessoa, já dá o primeiro... Quer dizer, ela já vai sentir ali uma conexão. Opa, ela me deu uma atenção, né? Hoje mesmo, uma moça veio falar comigo, aí eu estava com um tempinho, já respondi imediatamente, e aí eu via que ela demorava para me dar a resposta, mas ela estava conversando comigo. Aí ela fez umas primeiras perguntas, eu consegui responder, e aí eu ia entrar em atendimento. Aí eu mandei para ela, falei, ó, fulana, vou entrar em atendimento, fique à vontade para me perguntar as suas dúvidas, para colocar aqui o que você gostaria de saber, né? E depois, mais tarde, eu volto aqui e a gente continua conversando.
batata. Ela ficou lá escrevendo. Enquanto eu estava atendendo, eu vi ela lá escrevendo, né? E aí eu consegui responder para ela tirou as dúvidas, sabe? Então aí já foi um primeiro atendimento, gente. Já tirei dúvida, já fiquei lá um tempo conversando com ela, sabe? Assim, aí no final, né, ela falou: ah, então tá jóia, gostei, vou marcar, tá. Alguns demoram mais. E aí, às vezes a gente faz algumas coisas que é assim, você manda uma primeira mensagem, a pessoa não responde, né? A pessoa te mandou uma mensagem, você demorou para responder, ou você respondeu, a pessoa não responde, e a gente, psicólogo, né? Esse ser difícil, que eu já falei para vocês, faz o quê? Não fala mais com a pessoa. Ah, ela não respondeu, então não vou mais falar com a pessoa. Né? Isso também não existe mais. Vai lá de novo, espera passar um dia, 2. Olá, bom dia, você me chamou para saber do atendimento, né? Quer agendar, quer combinar comigo um horário aqui para a gente bater um papo, né? Tem algum horário que é mais fácil para a gente se falar? Tem gente que às vezes você fica 2, 3 semanas conversando com a pessoa, sabe? Assim, eu tive uma mesmo que ela foi. Ah, essa que falou para minha secretária que não sabia, que eu estava na experiência, que não sabia se ia ficar comigo ou não. Gente, que eu conversei com essa menina, sabe, assim, e aí ela demorava para responder, e eu falava, gente, o que será que acontece? Agora, atendendo ela, eu sei tudo o que acontece, tá? Mas o que a gente tende a fazer? A gente cria situações de que, assim, não gostou de mim, falei alguma coisa errada, não está mais interessada, já achou outra pessoa, sabe? Então, assim, não percam de jeito nenhum a possibilidade de chamar a pessoa, de se colocar à disposição, porque é aí que a gente já faz essa jornada ser muito mais interessante, a pessoa sentir, sabe, se confortável, confiança para falar com a gente, para tirar as dúvidas, tá? Então, isso é importante, assim. Outro dia, o que aconteceu? Num desses cadastros, uma pessoa me mandou um e-mail que não chegou na minha caixa, ficou lá no site do próprio cadastro, que é uma coisa que dificilmente eu entro. Aí eu entrei e tinha uma mensagem de uma pessoa que já fazia um tempo que essa pessoa tinha mandado a mensagem, assim, oi, tudo bem? Eu gostaria de conhecer melhor o seu trabalho, queria saber mais de você e tal. Ah, não tive dúvida. Eu falei, bom, tudo bem, foi falha minha, não respondi imediatamente, mas ela veio falar comigo. Mandei a mensagem para ela, falei, olha, eu sou a Aline, você me mandou uma mensagem há algum tempo, né? Você ainda está procurando terapia, né? Quer conversar? No que eu posso te auxiliar? Quais são suas dúvidas, né? E aí, resgatei a pessoa, ela virou minha paciente. Então, assim, a gente não pode perder nenhuma dessas oportunidades, por quê? Porque a gente, de alguma forma, eu não sei, eu tenho algumas lembranças que na faculdade os professores meio que não deixavam muito a gente ficar falando com os pacientes, tinha isso, a gente aprende isso, Pri sabe, né? Posso ligar para ou não? Não pode ligar, né? Aquela coisa. Uhum. E agora com o WhatsApp, isso aproximou muito a gente das pessoas. Mas, Aline, eu tenho, assim, pelo menos as pacientes falam muito, assim, que me dão um feedback justamente por manter esse contato pelo WhatsApp. Sabe, assim, eu mantenho esse canal aberto, assim, para dúvidas, né? Uhum. Não para alguns até querem fazer sessão pelo WhatsApp, né? Começa a perguntar um monte de Sim, coisa. a gente vai ter que pôr no Naquele limite. desespero. Mas assim, eles se sentem muito confortáveis com isso. Assim, eu vejo que eles se sentem seguros, que eles se sentem amparados, né? Acolhidos ali naquele momento. E hoje mesmo, você falando da questão, eu sou péssima nisso, assim, para responder o WhatsApp, né? E comecei essa semana a prestar atenção nisso. Péssima, sim, porque eu vejo e aí eu deixo a pessoa no vácuo, sabe? Assim, esqueço ali, e depois eu tenho que sair de noite, né? A hora que acaba meus 3 turnos, eu vou à noite. Nossa, deixa eu ver se eu esqueci de responder alguém aqui, e vou marcando para responder depois, dependendo do horário, né? E aí hoje uma pessoa foi me perguntou de manhã, eu só consegui responder na hora do almoço. E aí depois ela perguntou de novo, eu só consegui responder umas 3, 4 horas depois. E ela falou assim, não, mas eu vi aqui
eu tô com a agenda, meus horários, eu perguntei a disponibilidade dela, né? Assim, falei que eu ia olhar na agenda, se ela tinha alguma preferência de horário, mas eu perguntei sobre os horários dela, né? Ela queria uma orientação para o filho. E aí, na hora que ela me respondeu, depois que eu tinha respondido horas depois, ela falou assim, não, mas eu tô muito atarefada e tal, vamos deixar para depois. Aí eu lembrei, né, daquilo que você tinha falado do perguntar se a pessoa já fez terapia, se ela sabe como funciona, e puxei o assunto. E ela falou assim, não, eu já fiz, mas para o meu filho eu não sei como funciona. Aí eu fui, mandei um áudio explicando tudo. Aí ela já mandou, então, eu vou vê para mim o horário depois do dia 16. E aí e aí Eu não me funcionou. contenho. Eu falei, olha só, batata, ela tinha ficado gente. chateada comigo, assim, ela tinha falado assim, não, essa pessoa não me responde, né? Ela tinha assim, ficado, não, deixa, ela desanimou, né? Assim, não que foi comigo, ela desanimou. Ela tem aquele impulso, aí ela não recebe o retorno, ela fica magoada. Isso, ela falou assim, não, deixa. Aí ela, né, assim, ela às vezes já tá receosa, né? Não sabe como funciona, né? Então eu vi que realmente mas é essa questão, é o tempo, é você organizar, igual você falou, não, se eu não tenho tempo na hora de responder, então eu tenho que explicar para o paciente, para a pessoa que eu não vou poder responder naquela hora, porque eles ficam esperando mesmo a resposta. Isso, E aí ver que você viu, né? Tem aquele negócio ainda. Porque ver que você viu, e aí falou, ela viu, por que ela não me responde, né? A gente ela se sentiu menosprezada. Mas agora, olha, maravilhosa você, maravilhosa, assim, nossa, você falou, não, vem aqui que eu não vou perder isso aqui, não. Fez um laço ali. Mas é isso, assim, ó, eu tô com um rapaz que veio falar comigo, e eu conversei com esse rapaz, hein? Conversei. Aí eu lembro até um dia que eu tava, não sei se eu tava na manicure, e ela falou, sai desse celular. Eu falei, não posso, tô falando com um futuro paciente, não vou perder essa daqui, não. Você que lute, falei para ela. Eu falei, não posso perder. E lá conversando. E aí eu já tinha certeza que ele ia marcar comigo, pois o bicho me pôs num vácuo e sumiu. Só que das coisas que ele me falou, eu percebi que ele está num momento muito difícil. Aí eu falei, hora de recuar. Aí o que eu fiz? Ele não me respondeu mais, agora eu estou longe. Dei um tempo, falei, vamos esperar passar um tempo, e aí depois você chama de novo a pessoa e fala, e aí, você conseguiu uma terapia para você, né? Como é que você está? Né? Quer alguma indicação? Posso te ajudar de alguma forma? Ou seja, você retoma a conversa, por quê? Se a pessoa não está fazendo terapia, ela vai falar, nossa, ela não esqueceu de mim. Olha aqui, ela veio falar comigo, né? E se a pessoa já está fazendo terapia, mesmo assim você fica com uma boa impressão, e essa boa impressão pode ser que uma hora ele te indique para outras pessoas. Então, assim, gente, é sempre estratégico. É sempre a gente pensando que a nossa imagem, ela não pode ficar enviesada, sabe? Assim, então, essa menina, por exemplo, foi um caso. Eu vi que ela tinha mandado mensagem há muito tempo, e mesmo assim eu fui falar com ela, deu certo. Teve uma vez, já um tempo atrás, que eu não vi, aí passou acho que quase um mês, e aí eu mandei a mensagem para a pessoa, e aí a pessoa não me respondeu mais. Mas aí eu falei, já também pisei na bola, né? Ele já deve ter resolvido o problema dele. Então, quando a gente também... É um outro fator para a gente ficar atento, que é quando a gente cria canais de comunicação, a gente precisa ficar atento a esses canais de comunicação, porque chegam, sabe, demandas desses canais. Então, esse caso que eu falei que eu só vi um mês depois, o que eu tinha feito? Eu criei um e-mail para o consultório. E aí eu não entrava no e-mail que eu criei. Olha que linda, que fofa que eu fui, né? Aí a pessoa mandou um e-mail para mim e eu não respondi o e-mail da pessoa. Aline, essa questão do WhatsApp também, agora com atendimento online, às vezes a gente define alguma meta na sessão, aí eu mando no WhatsApp mesmo. A lição de casa, eu falo, olha, até amanhã eu te mando. Aí eu vou lá e mando, eles adoram. Ai, eu tô mandando aqui. Isso, eu tenho feito isso também. Material, mando arquivo de texto, tudo isso. Isso é jornada do paciente. Olha que linda que está fazendo aí, você está cuidando, né? Tem paciente que eu tenho percebido que vale até assim, tipo uma prescriçãozinha, né? Que é aquilo que você falou, a lição de casa, vou anotar aqui para você, sabe?
fez ali um contrato, assim, olha, tá aqui então, o que a gente... Tipo, é como se fosse é como se fosse o prontuário do paciente. Quando a gente vai no hospital, a gente vai embora, ele não dá lá, o paciente chegou sentindo tal dor, administrei tal remédio, a pessoa melhorou, dei alta, indicações, voltar se necessário. É a gente, assim, não precisa fazer toda a sessão, mas as sessões que a gente faz alguma orientação, às vezes é legal registrar, sabe, assim, porque isso dá referência para a pessoa. Quantas vezes a gente já não foi resgatar conversa ou alguma coisa que a gente fez com alguém para falar assim, nossa, será que foi isso mesmo que eu entendi? Ou ela me falou outra coisa? E aí você vai lá, resgata a conversa. Com o paciente é a mesma coisa, né? Mas aqui, ó, ainda tem uma coisa que é interessante para nós, que diminui as desmarcações de consulta e as faltas, tá? Que é a história da pré-consulta, ou seja, às vezes o tempo que a pessoa marcou, a pessoa entra em contato com a gente hoje, que é quinta-feira, por exemplo, e aí você marca para ela uma sessão quinta-feira que vem. A chance dela esquecer é grande, porque não faz parte da rotina dela ainda, né? Então, confirmação de consulta, sabe? Assim, às vezes dá para marcar assim 2, 3 dias antes, olha, olá, boa tarde, lembrando, né? Nossa consulta é na próxima quinta-feira, tá o horário, posso confirmar, né? Aí, como a gente faz cobrança antecipada, no dia, se a consulta for à tarde, dá para cobrar de manhã, mas se for de manhã, no dia anterior à tarde, assim, olha, sua consulta é amanhã, tal, segue o valor da sessão e os dados para você fazer o pagamento, por gentileza, enviar o comprovante após a transferência, o Pix, o cartão, alguma coisa assim. Então, assim, e de novo, gente, eu fico agora prestando atenção nessas coisas. Se as pessoas me mandam solicitação de pagamento de alguma coisa que eu agendei, de alguma coisa que eu marquei antes, eu não me sinto ofendida. Então, eu fico sempre perguntando por que meu paciente, por que eu acho que meu paciente vai se sentir ofendido se eu cobrar ele de uma coisa que ele marcou comigo, ele pediu para eu agendar e ele vai e eu vou oferecer o melhor serviço para ele. Mas é você que fala para ele ou é a pessoa que fala? Essa cobrança antecipada da primeira consulta? Hoje que eu tô bonita na foto é a Rafaela. Mas já fui eu. Deus. Não, mas eu já fiz isso. Já fiz, eu sei. Tá? Já fiz porque a gente leva calote, gente. Não, eu sei. Leva calote. Você vai ver, eu já pensei. Não vai diminuir as suas sessões, nem seus atendimentos. Sabe que eu já pensei, pra gente que não tem uma pessoa para cuidar, de ter 2 números de telefone. Falar, olha, você pode agendar com tal pessoa? Também. Mas, gente... é só eu mesma. Isso, mas gente. Quando você pessoa não paga, eu falo, olha, a psicóloga Priscila falou, né, que você tem uma consulta agendada, estou ligando para confirmar. Sei lá, né? Isso. De repente a gente fica mais tranquila de cobrar, né? Eu acho que é uma alternativa. Mas, gente, olha, eu lembro sempre da minha psicóloga de terapia, que ela mandava as cobranças para mim, assim, numa boa, eu nunca achei ruim. Nunca. É porque a gente tem essa questão, né, que você falou, é coisa que foi ensinado, assim, né? Mas, assim, ó, a ideia da Pri é muito boa e não acho ruim, exige um pouco mais de destreza da nossa parte, né, de você lembrar que você, né, é a secretária da Priscila, mas assim, talvez tira de vocês esse sofrimento. E a hora que vocês perceberem que as pessoas lidam com isso de uma forma tranquila, diminui, e aí vocês podem, às vezes, até falar com a pessoa numa boa depois, as próximas, sabe? Assim. E é legal ter um número do consultório, né? Separado. Eu não tenho. Então, é legal ter um número do consultório. Então, é uma outra coisa que vocês podem pensar também. Né? Bom, e aí, acontecendo a consulta, coloquei aqui para vocês os nossos cuidados no detalhe, né? Então, online, conexão, o áudio, né? Geralmente, usar um fone ajuda bastante, melhora o som, melhora a nossa compreensão do que a pessoa está falando, a nossa imagem, né? Então, iluminação,
pensar, né, ter um lugar realmente isolado. E se for no presencial, aí desde a recepção, limpeza dos banheiros, café, água para a pessoa, né? A sua sala sempre organizada, limpa, bem iluminada, arejada. Hoje o arejado é muito importante, né? Então, assim, de pensar, o ambiente expressa, né, a sua personalidade, o ambiente, ele oferece para a pessoa uma mensagem que tem a ver com você, sabe? Então, por exemplo, mas se eu estou num coworking, isso não vai acontecer. Lá na Livance, eu fui criando coisinhas, né? Então, eu ponho um bombonzinho, eu pus o meu relógio, eu coloquei o sprayzinho de cheiro, faço questão, assim, porque eu acho que personaliza, sabe? A pessoa liga o cheiro a você, né? Então, aquele cheirinho bem sutil, né? Bloquinho. Gente, tem um negócio agora que eu achei super legal. Eu coloquei para os meus pacientes um bloquinho de anotação na mesinha ao lado deles. Eles amam. Eu tenho um personalizado. Eu fiz assim, eu fiz na gráfica, coloquei assim, lembrete, né? E aí tem umas linhas, aí tem o espaço deles anotarem também a próxima sessão. Que legal. Então, eu comprei um que veio numa papelaria, que ele tem um suporte, tem 3 tamanhos, assim. E agora eu coloco lá na mesinha com a caneta. Nossa, tem um que ele fala, meu bloquinho já está aqui, porque toda a sessão ele anota. É super legal. Vale muito boa a pena. Ideia. Assim, faz diferença. E eu tenho e eu não estou usando. Acredita? Eu tenho ele pronto e não estou. Então, põe lá que você vai ver que vai ser sucesso. Seus pacientes vão gostar. Vou colocar. E aí, gente, esses outros aspectos que eu coloquei aqui tem muito a ver com a nossa linha teórica, tem muito a ver com, né, a maneira que cada pessoa atende, né? Então, esse roteiro do primeiro atendimento é uma coisa muito pessoal de cada pessoa, né? Então, se você vai ter realmente ali uma entrevista semi-estruturada, ou se você vai deixar a coisa mais solta, né? Mas a parte de expectativas do paciente com o processo terapêutico, com o seu trabalho, cabe em qualquer, assim, no meu entender, cabe em qualquer linha teórica, né? Porque aí você vai fazer um alinhamento ali de expectativas, tá? Quando a pessoa já fez terapia, e mesmo assim ela fala assim para mim, não estava evoluindo, ela não estava fazendo exatamente o que eu esperava, isso é um alerta para nós. Por quê? Qual era a expectativa dessa paciente, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado. Aí a coisa do materiais impressos e os arquivos, que a gente falou agora há pouco, né? Aí eu mando por WhatsApp, o paciente gosta. Alguns eu pergunto, você consegue mandar por e-mail? Mando, faço na hora, geralmente, sabe? Para não esquecer, já para não, né? Sempre a gente fazer uma autoavaliação, né, do nosso trabalho, principalmente se a gente sai da sessão com aquela sensação de que não foi tão boa como costuma ser, né? Isso é um alerta para nós. E esse feedback, assim, que é legal, sabe? Assim, depois de quando começa a terapia, depois de um mês, perguntar, olha, né, a gente está aqui há um tempo, como é que tá para você? Alguma coisa da forma como eu conduzo o atendimento, alguma coisa que você gostaria de trazer. É sempre importante fazer isso, porque é como se você abrisse um espaço para o paciente falar sobre, às vezes, algumas coisas que não estão tão boas, ou até falar das coisas que ele está gostando, né? Que também para a gente é importante, né? Mais uma vez estou eu aqui com dor de garganta já. Tagarela demais eu, né? Mas hoje hoje eu cravei, hein? 9h30. Aline, sabe o que eu tô com dificuldade? Nessa jornada, quando a gente tem os horários disponíveis, eu tenho dificuldade de falar para a pessoa que eu não tenho vaga. Sabe? E aí eu fico pensando, assim, eu não sei, fico tentando, por que será que será que eu fico pensando que, nossa, e se sabe, assim, que eu não posso ficar com furo, mas, sabe, vai surgindo paciente, surgindo, e aí eu vou pegando, e
eu tenho que parar, sabe, assim, eu tinha determinado uns horários que eu não ia atender, e aí já peguei nesse horário, sabe, eu fico com essas folgas na agenda, às vezes, que são para essas outras questões, né, que eu já coloquei, e aí eu fico achando que eu tenho, mas todo final de semana eu sento na frente do computador, pego a agenda, que eu tenho tudo, tenho os quinzenais, organizo a agenda, e, né, os fixos, os quinzenais, eu falo, nossa, gente, não tem horário, não tem horário. E aí aparece durante a semana, eu falo, nossa, vou ver o horário. Em vez de eu falar assim, não, não tem. Eu fico... Você determinou o seu número de pacientes da sua agenda sustentável? Determinei. 30. 30. E você já está atendendo 30? Tô. Então, agora você vai ser uma pessoa generosa com as colegas e vai encaminhar esses pacientes para outras pessoas. Ah, eu encaminhar. Né? Por quê? Porque eu não fico sem... Assim, muitas das vezes falo assim, você atende plano? Eu falo, não atendo. Aí eu sempre falo assim, olha, se você quiser ver no seu plano quem atende, assim, eu posso te indicar alguém, né? Porque às vezes vem aquela lista do plano e a pessoa fica sem... E aí, assim, muitas pessoas às vezes agradecem tudo. Aí deu aquela hora que eu falo para essa pessoa assim, então eu vou ver. E a pessoa não quer, eu falo, ufa. A pessoa já não quis. Então, mas eu, por exemplo, só que aí nisso a sua jornada do paciente você está jogando fora. Porque o que você vai fazer? Eu vou ver e a pessoa não volta, você vai lá novamente e fala assim, oi, fulano, tudo bem? Né? Percebi que talvez o meu preço não alcance o seu orçamento. Você quer uma ajuda para encontrar outra pessoa? Você quer alguma indicação, né? Que valor que está no seu orçamento? Eu faço isso, gente. Por quê? Você vai encaminhar essa pessoa, você vai ampliar seu network, porque as colegas vão ser gratas a você e vão fazer a mesma coisa com você depois. E aí essa pessoa sempre vai ficar com essa impressão de que você é uma pessoa, que você é uma profissional importante, que você é uma profissional que não deixa a pessoa na mão, que não se importa e que você encaminhou. Então, assim, não deixa a pessoa, amarra isso aí. Às vezes eu fico como se eu estivesse enrolando o paciente. Assim, lá, mais uma vez que você deixa a pessoa no vácuo. Eu acho que eu tô... Esse dia o paciente falou assim, não, ela demora a responder, mas ela responde. Falei, oh, meu Deus. Mas eu tô tentando já organizar isso. Assim, isso, então, mas eu já percebi. Quando é seu paciente, você pode até falar para ele, assim, falar, olha, às vezes eu não respondo porque eu tô atendendo, né, porque eu tô... mas eu vou te responder. Agora, quando é primeiro atendimento e a sua agenda tem espaço, é na hora, para você não perder. E eu sempre acho que vai acontecer isso, assim, por exemplo, de você encaminhar para outras pessoas e, ao fazer isso, você cria uma autoridade profissional para essa pessoa e para quem você está encaminhando. Pô, ela pode até decidir aguardar uma vaga, né? Então eu vou esperar aguardar uma vaga, vai, né? Gostou tanto, pode esperar. Você pode criar uma lista de espera. Né? Eu posso oferecer para a pessoa, né? Se ela prefere uma indicação ou ela prefere... Isso, uma lista de espera, que aí você tem que ter, aí isso vai criar mais uma demanda, que é você saber quando mais ou menos você vai ter alguém para dar alta. Alguns a gente sabe, alguns a gente consegue. Eu acho que é por isso que às vezes eu vou segurando ali, sabe? Porque eu às vezes fico pensando, nossa, fulano ali, eu tô achando que ele... E aí eu fico nessa, sabe? Mas eu não preciso, eu tenho que colocar na minha cabeça que eu não preciso disso, assim, porque eles vêm, né? Então, assim, eu tenho que dar a opção para a pessoa, né? Eu tenho que dar uma... Tem que ser sincera com a pessoa. Isso, porque isso traz... A nossa segurança gera segurança na pessoa. A pessoa se sente grata com isso, assim, nossa, alguém me ajudou a tomar uma decisão, ó. Certo. Às vezes a pessoa pode até falar que vai esperar, mas sei lá, alguém indicou de muita confiança, ela tá com medo de falar com alguém, fala, não, eu quero esperar você, né? Mas caminhar, mas só... Já tive situações que a gente acaba abrindo espaço na agenda justamente por isso, assim, pela pessoa. Mas agora, ó, outro dia aconteceu uma coisa que é muito em off aqui nosso, né?
Mas, assim, uma colega muito legal que me indica pessoas, me indicou uma criança para atender. Já falei para vocês que eu não atendo criança. Eu tenho certeza que eu já falei para essa colega que eu não atendo mais criança, mas ela insiste em me encaminhar as pessoas. Então, o que eu tenho feito agora? Ela me encaminha, eu falo para ela assim, nossa, obrigada, tal. Quando a pessoa vem falar comigo, porque aí eu parei de sofrer, porque antes eu ficava sofrendo, a pessoa nem vinha me procurar. Então, agora, a pessoa vem falar comigo, eu falo, então, mas eu tô sem horário na agenda. Você quer que eu te ajude a encontrar? Aí eu pego isso e faço, sabe? Então, assim, eu vou fazer duas coisas legais, que é ajudar a pessoa a encontrar outra pessoa e criar essa empatia com a pessoa, mesmo que ela volte lá para essa que me encaminhou, falando, não deu certo, ela não tem horário, tal, mas você deixa a pessoa chegar até você, sabe? Você tá vendo, né, Pri, que a gente chega na agenda sustentável, né? Ainda vou chegar nesse momento de... Vai, com por certeza. enquanto eu não tenho. Esse dia chegou um atendimento gratuito, aí realmente eu falei, não vou pegar mais ninguém, que eu tinha decidido, né? Mesmo por gratuito e tal, que a gente tava. Aí eu falei para ela, olha, e eu acho que daqui umas 2, 3 semanas pode ser que ia ter uma vaga, né? Por um caso que eu tô atendendo. Eu falei assim, olha, eu tô com. Não tenho horário nesse momento e tal, pode ser que daqui umas 2, 3 semanas eu consiga te dar esse retorno. Você gostaria de aguardar ou quer que eu encaminhe? Eu falei, aí ela falou, não, pode me encaminhar. Aí ela falou, não, aí eu encaminhei, aí foi embora e ficou tudo bem. Então, mas você não está igual, você assistiu aquela aula lá que a gente falou que vocês não têm que atender gratuito um monte de gente, né? Sim. Você assistiu aquela aula? Você não tem aí na sim. sua agenda um monte de horário para atender gratuito, né? Não, os que eu tinha já enchi, não vou pegar mais ninguém, por isso que eu nem... Os que quantos? Vai, aqui, ó, a mentora brava. É porque era para fechar as horas do estágio, tudo, e aí tá. Olha, ela foi rápida agora, hein, Isa? É da hora do estágio. Foi os casos Pelo do amor, estágio. hein? Não, mas... Pelo amor. Não, eu só ia atender ela porque ela foi um primeiro caso que me encaminharam, logo quando eu comecei a atender. E aí não, ela teve aí eu entendo. ela teve uma gravidez de microcefalia e tal, foi bem delicado. E aí, por isso que eu não ia atender naquele momento, mas eu me ofereci, se ela quisesse aguardar pelo menos 2 semanas, porque fazia 2 meses que a gente tinha entrado em contato, sabe? Eu acho que ela não estava preparada ainda para fazer a terapia. Mas foi só por isso que eu falei para ela que ela poderia aguardar. Nossa, você fez eu lembrar de um meme que eu mandei até para uma pessoa que eu conheço, que estava escrito assim, não importa o quanto a história seja triste, não empreste o seu cartão. Vou adaptar para nós, tá? Não importa o quanto a história seja triste, não atenda de graça. Tá? Tem lugares que fazem isso. Tem lugares que fazem isso. Essa pessoa não vai ficar desamparada, sentada na calçada do seu consultório sofrendo. Você pode oferecer para ela as possibilidades, né? Clínica escola, SUS, tem uma série de lugares que fazem, ONGs, tá? Então, não atendam de graça. Gente, faz a conta, vocês sabem fazer conta agora, vocês já se desapegaram da história de sou de humanas, não faço conta. Façam as contas de quanto de dinheiro vocês já investiram para ter essa profissão e para chegar no patamar que vocês chegaram. Desde essa mentoria, pós-graduação, aprimoramentos, a própria graduação, sabe? E aí pense em alimentação, transporte, tempo, dinheiro. Vocês não fizeram faculdade para atender de graça. Aceitem isso. Outro dia eu ouvi uma menina falando para mim assim, eu não fiz faculdade de psicologia para ficar rica. Eu falei, mas também não fez para atender de graça. Porque a gente não vai ficar rica, milionária. A gente não vai ficar. A gente simplesmente vai ter dignidade com a profissão que a gente escolheu. Sabe? Vai poder fazer coisas que a gente vê os nossos amigos que têm outras profissões, os nossos maridos, os nossos irmãos, os nossos colegas, a gente vai poder fazer as mesmas coisas que essas pessoas fazem, ter uma casa confortável, um carro, dependendo de quem escolhe ter, sabe? Às vezes tirar umas férias, descansar. A gente não está querendo não vai andar de Porsche na cidade, entendeu? Não é isso que vai acontecer se a gente cobrar o nosso atendimento, sabe? Assim, eu aprendi uma vez uma coisa com a minha irmã é advogada.
E aí, às vezes, e advogado é zero esse problema que a gente tem, tá? Zero, mas é zero, menos tanto, assim. E aí eu falei para ela assim, mas se você fosse pegar um caso de uma pessoa assim, assim, assada, ela falou, não, tranquilo, 30% do valor da ação. Eu olhei para ela e falei, não, mas assim, uma pessoa que não... Ela falou, eu não faço nada de graça. Mas assim, plena. Sim, foi dormir. Tipo, boa noite, foi dormir. Porque era uma gravidez, uma microcefalia, uma coisa, meu Deus, que sofrimento, que não sei o que, ela precisa de ajuda, tá. Psicólogo fazendo. Isso que a profissão é nós. E não que eu não passe por isso ainda, tá? Eu passo, mas respiro e falo, não posso abraçar tudo, né? Se eu fizer o meu trabalho bem feito, essas pessoas que estão sendo atendidas por mim vão melhorar a qualidade de vida delas, vão melhorar o emocional delas, e isso faz com que elas também, né, ampliem essa melhora. Então, a gente vai ter condições de fazer isso de uma boa forma. Certo, bonitas? Sim. Boa noite, obrigada pela aula maravilhosa de hoje. Um beijo para as que não puderam estar conosco, né? Mas a semana que vem vamos torcer para todo mundo estar aqui. Tá bom. Duas coisas. A gente precisa marcar a nossa segunda Tira Dúvidas, mas acho que eu vou deixar mais para o finalzinho. E a gente tem o Help PC. Eu vou jogar lá no grupo essa semana umas datas aí para a gente fazer isso e da gente até pensar, assim, porque o Help PC é para a gente discutir um pouco mais atuação clínica, mas é bate-papo, né? Não é nada que a gente vai aprofundar, assim, mas talvez de um caso mais difícil, que a gente junta isso que a gente está discutindo aqui com um caso ilustrando, né? Então, vamos tentar marcar essas datas aí, porque a gente já está indo para a nossa 7ª aula, acreditem. Passar rápido. Que peninha. Não, mas nós vamos continuar se falando. Que ótimo, né? Porque é tanta coisa que a gente já aprendeu. Né? Mas é sempre bom. Tá bom. A gente se fala na semana que vem, então. Meninas, beijo, boa noite. Beijo. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau.